Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pela nossa irmã Elisete, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney, Elisete, Alexandre e Franciele. E por mim, Cris, vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos o nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos nos acalmando, vamos respirando profundamente. Vamos elevar nossos sentimentos, nossos pensamentos até Deus. Rogamos humildemente, Senhor, que nos auxilie a ficarmos longe das tentações que ainda trazemos em nós. Rogamos que não nos permita cedermos à ira e ao ódio, ao egoísmo e à inveja. Que nos livre sempre da vaidade, do orgulho destruidor, ensinando-nos a prática, a verdadeira caridade e o perdão sincero. Agradecemos ao Mestre Jesus por tudo que tem nos proporcionado, por nos envolver em teu amor, em tua luz, proporcionando-nos dias mais leves e serenos. Permita, Mestre amado, que possamos vibrar na tua frequência através da prática do amor incondicional e do exercício do bem, para que possamos estar sempre contigo, começar sempre conosco, que possamos assim ser merecedores do teu amor e dos teus ensinamentos. E assim, Senhor, com tua permissão, com a presença dos benfeitores espirituais que conduzem esses trabalhos, damos por inícios as nossas reflexões. Gratidão. Bom, como o Ney falou, né, vamos começar com mais um capítulo do livro Vinha de Luz, por Emmanuel. Mais um momento para nós refletirmos. Iniciar com o capítulo 54, Fariseus. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 1. Fariseu ainda é todo o homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divindade, o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios.
mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente, extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Bom, os fariseus, né, então, como diz o texto, eles eram os doutores da lei judaica, né? E eles, como muito inteligentes, intelectuais, né? Eles, por saberem das leis e como eram mais estudados, né? Eles faziam a interpretação das escrituras da forma deles na época, onde Jesus pede para acautelar, né? Mas temos fariseus hoje em dia também, que temos muitos que se acham os detentores da verdade, das leis divinas, como exclusivos, únicos, que podem decifrar essa lei. Os orgulhosos descendentes dos fariseus ainda se acham donos da verdade e muitos estão embutidos nas religiões todas, que usam, né, a seu favor. Tem muitas religiões que somente as suas leis são a verdadeira. Né? Em todas as religiões temos fariseus, usando o nome de Deus, mas, na verdade, são propósitos individualistas. Se acham os únicos escolhidos. Toda vez que precisamos que Deus esteja comigo e não com os meus desafetos, isso também me torna um fariseu. Quando nós disseminamos algo que possa menosprezar o outro irmão, minimizar o próximo, né? Por não pensar da mesma forma que nós, estamos todos nessa existência para aprender. Não somos os únicos filhos do Pai, e nosso Pai ama a todos, nós igualmente. Então, o único que devemos seguir sem cautela é Jesus, que é o Filho de Deus. Jesus, nosso irmão, ele nos deixou exemplos de como agir com os fariseus que encontramos nessa caminhada. Devemos vigiar a nossa conduta e não julgar os outros. Deixar de lado o racismo, preconceitos, isso, né, faz de muitos fariseus. E nas soluções fáceis também. Então devemos cautelar. Devemos aprender a reconhecer os sinais que diz que eu não posso, assistir uma missa na Igreja Católica, por exemplo, porque eu sou espírita. Isso é um exemplo que essa igreja está agindo como os fariseus. Não só os católicos, qualquer outra religião que fica dizendo quem pode, quem não pode entrar no seu templo, na sua igreja, são os descendentes desses fariseus.
Então, nós devemos ficar atentos, devemos sempre refletir, estudar e entender que devemos seguir as leis divinas, as leis de Deus. São as únicas verdadeiras. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, o texto nos diz que os fariseus eram servis observadores das práticas exteriores, do culto e de todas as cerimônias. Para eles, a religião era tudo de aparência, né? De virtudes. Preferiam sempre a letra da lei, que mata, ao espírito que vivifica. Eram hipócritas, inimigos encarniçados das inovações e cheios de orgulhos e de excessivo amor ao domínio, ao poder. Então, eram bem materialistas. Pois bem, os fariseus eram elementos esclarecidos, iniciados nas ciências herméticas de seu tempo, sabiam perfeitamente quem era Jesus e, por isso, caluniaram o Senhor. Eles violentaram a própria intimidade, rompendo com a verdade acesa em suas consciências. Agiu assim por causa do medo de perder seu poder, de controlar o povo. Então, era como se fosse nos dias atuais de hoje a nossa política, né? Os nossos meios políticos hoje agem da mesma maneira, certo? Lembremos sempre que eram os fariseus um partido religioso e que se caracterizava pelo extremo formalismo na observação das prescrições da lei, por exemplo, de Moisés, dos profetas. Eles seguiam, mas não praticavam, falavam. Apegava à exterioridade, como lavar, coisas externas, como lavar as mãos, as refeições, considerava-as puro pela observância desses rituais exteriores e atribuíam-se ao papel de fiscais do que não o praticavam. Eles criticavam que não seguisse o que eles determinassem. Então, Jesus foi duro com eles, na realidade. Chamava-os de hipócritas, sepulcro caiado, branco por fora e por dentro cheio de podridão. E a excelente comparação que Jesus fez. E, de fato, pelas vestes, pelas longas franjas, pelos filactérios que amarravam na testa e nos pulsos, aparentavam a santidade, mas viviam envolvidos em intrigas, em tribunais de perseguições aos que não pensavam como eles. Se nós fizermos uma comparação, nossa política verdadeira permanece até hoje, no ano de 2023, após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas longas discussões inúteis sobre questiúnculas das leis. Jesus criticou também pelo subterfúgio que usavam, como deixar de atender aos deveres filiais de amparo aos genitores, transformando o mandamento honrai o pai e mãe em oferenda ao templo. É um cegueiro de virtuamento da religião que ele chama de fermento dos fariseus. E que o pequeno grupo de apóstolos não se contaminasse com tais práticas, que conservasse a simplicidade e a união fraterna. O amor verdadeiro poderiam bem desempenhar sua tarefa como aprenderam com Cristo, socorrendo os necessitados do corpo e da alma. É como está no Evangelho, não é para apontarmos as falhas alheias, é para nós o dever, ou devemos analisá-las, ver aonde nos encaixamos nesta passagem, e estaríamos agindo como os fariseus.
considerando-nos puro porque tomamos o passo lá no centro espírita, certo? Ou porque nós pedimos os sinais do céu, querendo apresentar fenômenos mediúnicos. Então, para receber mensagens espirituais. Então, meus irmãos, temos que seguir as observâncias que Jesus Cristo alerta no final do texto. Tomarmos cuidado pelas práticas exteriores, que não avaliam o grau do nosso progresso, mas então nada disso é válido e devemos abandonar tudo mesmo, tudo isso é válido, porém deve ser um meio de conseguirmos a nossa transformação, porque reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Gratidão. Bom, dando prosseguimento às reflexões dos amigos, o Mestre Jesus, ele nos recomenda cautela com relação às atitudes farisaicas. Mas por quê? Vamos entender isso, vamos refletir sobre isso. Os fariseus citados na Bíblia é um grupo de judeus devotos ao Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que surgiram no século II antes de Cristo. Os membros dessa seita religiosa ostentavam grande santidade exterior na sua vida, como bem explanou, os nossos amigos. Com o tempo, o termo fariseu passou a significar pejorativamente como aquele indivíduo que age com hipocrisia e orgulho, que finge ser honesto, caridoso, piedoso, aquele que é falso, que é mentiroso, fingido. Então dá para entender o porquê se afastar ou se prevenir deste tipo de religioso. Emmanuel nos ensina que este tipo de pessoa ainda está vivendo entre nós, em todos os campos da vida. Se quisermos, de fato, sermos aprendizes verdadeiros do Mestre Jesus, devemos nos precaver em relação a esse tipo de influência danosa ao verdadeiro caminho para o Pai. Essa doutrina, na época, era capaz de contaminar e fazê-los abandonar o bom fermento da doutrina de Deus. E isso também acontece hoje. O alerta de Cristo e o texto do benfeitor Emmanuel nos deixa claro que hoje ainda corremos esse risco. E também, dentro do movimento espírita, isso acontece, infelizmente. O culto ao exterior, mostrando ser o que não é verdadeiramente, tem levado os espíritas a desencarnar muito mal. A culpa e o peso da consciência são muito maiores quanto mais o homem sabe o que é preciso fazer. Existe uma frase que foi atribuída a Chico Xavier que diz o seguinte: muitos espíritas estão desencarnando em situações deploráveis, recebendo socorro em sanatórios no plano maior da vida, em virtude das péssimas condições morais e psíquicas em que se encontram. Os espíritas estão morrendo mal. No livro Vozes do Grande Além, Saião, um pioneiro do espiritismo no Brasil, afirma que nas vastidões obscuras das esferas inferiores choram os soldados que perderam inadvertidamente a oportunidade da vitória. São aqueles companheiros nossos que transitaram no luminoso carreiro da doutrina, exigindo que baixasse o céu até eles, sem coragem para o sacrifício de se elevarem até o céu. Permutando valores eternos pelo prato de lentilhas da facilidade humana, precipitaram-se no velho rochedo da desilusão. Nessas condições, estão os espíritas desonestos, adúlteros, mentirosos, ambiciosos, mercantilistas inescrupulosos das obras espíritas, os tirânicos dos centros espíritas, os que trabalham nas hostes espíritas só para auferirem vantagens pessoais, os supostos médiuns que ficam ricos com a venda de livros de baixíssimo nível doutrinário.
Urge o tempo e o entendimento de que a mensagem divina do Mestre Jesus alcance, de fato, nossos corações. Portanto, irmãos, orai e vigiai, nos pediu Cristo. Fujamos dessa influência farisaica o quanto antes, para caminharmos seguros em direção ao mundo de regeneração. Gratidão a todos. Os fariseus, na época de Jesus, eram os que se achavam enviados do Senhor e que dominavam as leis e as atividades religiosas. Eles determinavam aos outros o que era certo e o que era errado. Se consideravam, acima de todos, privilegiados, detentores de poder, de saber e de privilégios com relação à vida e ao espírito. Logicamente, que estavam totalmente enganados. Quando viram e ouviram a Jesus, se revoltaram no mesmo instante. Quem era aquele que se dizia filho do Senhor? E era simples, humilde, ajudava a todos. E ainda tinha a sabedoria maior do que aqueles fariseus. Quem era aquele que ousava interpretar as leis de Deus de maneira diferente da deles? Então, queriam eliminar Jesus, assim como fizeram, o crucificando na cruz. Mas não conseguiram eliminar a sua mensagem, o seu ensinamento, que está entre nós até hoje. Suas palavras e seu exemplo estão conosco a todo instante, todos os momentos. E esses irmãos, onde estão? E as suas palavras, onde estão? E o seu orgulho e a sua vaidade? Como disse Emmanuel, continuem infelizes e doentes até hoje na terra, e que não têm o conhecimento da verdade, não querem aceitar esse conhecimento, embora já tenham ouvido muitas vezes, e porque acreditam ser superiores a tudo e a todos. Vivem da vaidade, do orgulho, do egoísmo, onde quer que estiverem, na posição em que estiverem. Querem dominar a todos e acreditam ser os únicos que têm razão. Inclusive contestam as leis de Deus e se acham, então, intocáveis. Emmanuel nos lembra da fala de Jesus, quando recomendou que tomássemos cuidado com as ideias venenosas de pessoas que agem assim. Os fariseus de hoje, os orgulhosos, detentores da verdade absoluta, os que se acham superiores e superpoderosos, são venenos mentais, ideias autoritárias, preconceituosas e muitas vezes até criminosas, de pessoas que estão ao nosso redor e que podem sim nos contaminar. Portanto, pessoas assim existem em todos os lugares da atividade humana, nos grupos religiosos, nos grupos políticos, nas empresas, muitas vezes até dentro dos nossos lares, dentro das famílias. E é muito importante que nós possamos perceber esse tipo de atitude e vigiar a nós mesmos, para não cairmos no perigo de nos comportarmos como fariseus. A mensagem do Mestre é a mensagem da humildade, da compaixão, do amor em relação ao próximo, ao nosso irmão e a todas as criaturas do Pai. Qualquer ideia contrária à boa convivência, à harmonia e à paz é contrária às leis de Deus. Não nos deixemos levar por falsas ideias, por distorções da realidade. E nunca vamos acreditar que o ódio, a raiva, o orgulho, a vaidade, o crime pode ser uma coisa boa. Nós temos que tomar consciência e não nos deixarmos levar por ideias distorcidas da realidade, seguindo pessoas que têm dentro de si ainda a ignorância, o mal, o egoísmo, a vaidade, muitas vezes até a loucura. Precisamos pensar, avaliar, observar e então mantermos a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, a nossa bondade, paciência, humildade e lembrarmos sempre das lições do nosso Mestre. Cuidar e observar nossas atitudes, sentimentos e pensamentos e não nos deixarmos contaminar por essas ideias malignas, ideias que nos levarão à perdição, ao atraso, à ignorância. Sigamos então sempre orando e sempre vigiando nossas atitudes. E assim seguiremos no caminho de Jesus. E não vamos ter a tentação, e muito menos o engano de seguir as falsas ideias do mundo e da vida. Gratidão.
Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Solicitamos ao nosso irmão Alexandre para conduzir a prece final. Pai de imenso amor e infinita misericórdia, Divino Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade maravilhosa do estudo do Teu Evangelho, pelas bênçãos do entendimento das Tuas palavras, pelo intermédio dos Teus prepostos. Que as luzes da espiritualidade maior nos alcance o coração e nos ajude a fugir da presunção e do orgulho farisaico. Que saibamos compreender a Tua mensagem de humildade e amor. Neste momento de oração, sejamos instrumentos das Tuas energias benéficas a todos que delas necessitam, assim como nós mesmos. Com o amor no coração e a certeza da paz contigo, nos permita encerrar o estudo do Evangelho no lar, com a certeza de que os benfeitores espirituais estarão conosco até a próxima semana. Que assim seja.